Direito constitucional. Não é norma de mesma hierarquia o a. Lei ordinária. B. Lei complementar. C. Medida provisória. D. Decreto. E. Lei delegada. Resposta D. Decreto. São elementos orgânicos da Constituição a estruturação do Estado e os direitos fundamentais. B. A divisão dos poderes e o sistema de governo. C. A tributação e o orçamento e os direitos sociais. D. As Forças Armadas e a nacionalidade. E. A segurança pública e a intervenção. Resposta B. A divisão dos poderes e o sistema de governo. Considerando a tradicional classificação das normas constitucionais, preponderantemente a teoria de José Afonso da Silva, analise as afirmações a seguir. Primeiro, normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, pois somente incidem sobre determinado interesse após uma normatividade ulterior. Segundo, normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público. Terceiro, os remédios constitucionais são exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada. É correto que se afirma em A. 1 e 2 somente. B. 2 e 3 somente. C. 1 e 3 somente. D. 2 somente. E. 3 somente. Resposta D. 2 somente. Sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a alternativa correta. A. As normas definidoras de direitos fundamentais são normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata, porque demandam regulamentação legislativa. B. As normas definidoras de direitos fundamentais são normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, porque demandam regulamentação legislativa. C. O direito de livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, é norma constitucional de eficácia limitada. D. As normas definidoras de direitos e garantias individuais possuem aplicabilidade imediata. E. As normas programáticas, por demandarem regulamentação, não produzem nenhum efeito enquanto durar a omissão do legislador.
Resposta D. As normas definidoras de direitos e garantias individuais possuem aplicabilidade imediata. No final da década de 1960, José Afonso da Silva desenvolveu uma classificação das normas constitucionais que tem sido amplamente adotada pela doutrina e pelos tribunais brasileiros. De acordo com a sua proposta, as normas constitucionais podem ser caracterizadas como normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Levando em conta essa classificação, considere os dispositivos abaixo transcritos. Artigo 5º. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Artigo 8º. Inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Assinale a alternativa correta. A. A norma é prevista no artigo 5º, inciso 13, é exemplo de norma de eficácia limitada. B. A norma prevista no artigo 5º, inciso 13, é exemplo de norma de eficácia contida. C. A norma prevista no artigo 8º, inciso 6º, é exemplo de norma de eficácia contida. D. A norma prevista no artigo 7º, inciso 11, é exemplo de norma de eficácia plena. E. A norma prevista no artigo 7º, inciso 11, é exemplo de norma de eficácia contida. Resposta B. A norma prevista no artigo 5º, inciso 13, é exemplo de norma de eficácia contida. É tradicional a classificação das normas constitucionais segundo o critério da aplicabilidade como de eficácia plena, contida e limitada. Nessa classificação, dentre os dispositivos constitucionais elencados abaixo, qual é de eficácia plena? A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. B. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. C. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. D. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Resposta D. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Acerca da eficácia das normas constitucionais, é correto afirmar: a. As normas constitucionais programáticas, cuja natureza e sua duração temporalmente limitada, estão exclusivamente previstas na Constituição na parte das disposições constitucionais transitórias. B. As normas constitucionais programáticas não produzem qualquer efeito
a menos que sejam posteriormente desenvolvidas pelo legislador ordinário. C. Não existem normas constitucionais com eficácia plena, eis que todas ficam condicionadas ao seu desenvolvimento, total ou parcial, pelo legislador ordinário. D. Na sua maioria, as normas programáticas são auto-aplicáveis. E. Pode haver restrição, por meio de uma lei ordinária, da previsão de um direito consubstanciado numa norma de eficácia contida. Resposta é: pode haver restrição, por meio de uma lei ordinária, da previsão de um direito consubstanciado numa norma de eficácia contida. As normas infraconstitucionais, compatíveis com a Constituição Federal, geram o fenômeno da A. Reordenação, B. Recepção, C. Repristinação, D. Desconstitucionalização, E. Abrogação. Resposta B. Recepção. Segundo o princípio da recepção, a. Só as leis anteriores à Constituição que forem repristinadas terão validade. B. Uma emenda constitucional poderá dar validade a leis consideradas anteriormente inconstitucionais. C. Uma lei anterior à Constituição continua válida desde que com ela seja compatível. D. Todas as leis promulgadas antes de uma Constituição só serão consideradas inválidas se não forem ratificadas pelo poder constituinte originário. Resposta C. Uma lei anterior à Constituição continua válida desde que com ela seja compatível. Acerca da República Federativa do Brasil e dos princípios fundamentais com base na Constituição Federal de 88, julgue os itens a seguir. 1. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e dos territórios. 2. O pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são alguns dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 3. A soberania, a cidadania e a independência nacional são alguns dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da soberania e da dignidade da pessoa humana, dentre outros. A. Os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. B. Os itens 1 e 2 são verdadeiros. C. Apenas o item 2 é falso. D. Os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros. E. Todos os itens são falsos.
Resposta é: todos os itens são falsos. Constitui-se como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a manutenção da ordem e do progresso. B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. C. O respeito aos valores democráticos. D. O respeito à dignidade da pessoa humana. E. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Resposta B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui-se, com base no atual texto da Constituição Federal de 88, em a. Objetivos próprios da organização político-administrativa do Estado. B. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. C. Princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. D. Princípios da República Federativa do Brasil que visam a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América do Norte. E. Princípios da República Federativa do Brasil que visam a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina com vistas à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Resposta B. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. A. A soberania, a cidadania e a garantia do desenvolvimento nacional são fundamentos da República Federativa do Brasil. B. A soberania, a cidadania e a redução das desigualdades sociais e regionais são fundamentos da República Federativa do Brasil. C. A soberania, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil. D. A soberania, a cidadania e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária são fundamentos da República Federativa do Brasil. Resposta C. A soberania, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil. Sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. A. A República Popular do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, constitui-se em Estado teocrático. B. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais
pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. C. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. D. Constitui-se, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o desenvolvimento da supremacia dos povos latino-americanos. Resposta B. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Resposta errada. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. B. Construir uma sociedade livre, justa e solidária por meio da não intervenção. C. Em casos excepcionais de estado de guerra, a soberania do Estado pode suspender os direitos e garantias fundamentais. D. Em defesa da paz e da prevalência dos direitos humanos, como forma de combate e repúdio ao terrorismo, as relações internacionais podem sobrepujar a igualdade entre os Estados e a solução pacífica dos conflitos. Resposta A. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Considere os seguintes princípios: 1. Não intervenção. 2. Igualdade entre os Estados. 3. Concessão de asilo político. 4. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. De acordo com o artigo 4º da Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, por determinados princípios, entre os quais os indicados em A. 1 apenas, B. 3 e 4 apenas, C. 1, 2 e 3 apenas, D. 1, 2 e 4 apenas, E. 2, 3 e 4 apenas. Resposta C. 1, 2 e 3 apenas. A Constituição Federal de 88 inovou ao estabelecer princípios que governam as relações internacionais,
Marque a alternativa que não contempla os princípios fixados pela Constituição Federal. A. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, defesa da paz. B. Concessão de asilo político, solução pacífica de conflitos, defesa da paz e igualdade entre os Estados. C. Não intervenção, autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados. D. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não intervenção, prevalência de direitos humanos. E. Integração econômica entre os povos, prevalência de direitos humanos e erradicação das desigualdades. Resposta é: integração econômica entre os povos, prevalência de direitos humanos e erradicação das desigualdades. Formas de Estado, sistema, forma e regime de governo são fundamentais para a existência de um Estado propriamente dito. Diante das alternativas a seguir, marque a correta. A. Em países de regime parlamentarista, como no Brasil, o chefe de Estado é o ministro das Relações Internacionais e o chefe de governo é o presidente da República, que, como função principal, representar o Estado Federal na comunidade internacional e da unidade do Estado em nível interno. B. O Brasil adota um sistema de governo presidencialista, no qual o principal representante do Executivo é o presidente da República, que desempenha o papel de chefe de Estado e de governo. C. A forma de governo relaciona-se com o modo como interagem o poder executivo e o poder legislativo nas funções governamentais. São formas de governo o presidencialismo e o parlamentarismo. D. Tem-se como forma de governo um conjunto de instituições políticas, por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer seu poder sobre a sociedade. A forma de governo pode assumir confederação, Estado unitário ou federação. No Brasil, o regime de governo é a democracia, tendo um poder central exercido por um presidente que reparte sua governança entre os Estados federados. Resposta B. O Brasil adota um sistema de governo presidencialista, no qual o principal representante do Executivo é o presidente da República, que desempenha o papel de chefe de Estado e de governo. Com relação aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, marque a alternativa correta. A. Realizar concurso público para a escolha dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. B. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. C. Prover gratuita e independentemente de contribuição à saúde, assistência e à previdência social. D. Reconhecer a iniciativa popular como forma de aprovar emendas constitucionais. E. Erradicar o analfabetismo, adotando escolas de tempo integral em todas as regiões brasileiras.
Resposta B. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, além da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. B. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. C. A prevalência dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a solução pacífica dos conflitos, o pluralismo político e a igualdade entre os Estados. D. A garantia do desenvolvimento nacional, a dignidade da pessoa humana, a independência nacional. E. A cidadania, a autodeterminação dos povos, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Resposta A. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Assinale a alternativa que contém um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 88. A. Enaltecer os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. B. Defender a solução pacífica dos conflitos. C. Facilitar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. D. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Resposta D. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para José Afonso da Silva, a configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos elementos componentes, mas os supere na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação de status quo. E aí se entremostra a extrema importância do artigo 1º da Constituição de 88, quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, não como mera promessa de organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando. O artigo 1º da Constituição Federal de 88 afirma que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. B. A autodeterminação dos povos. C. Igualdade entre os estados. D. Solução pacífica dos conflitos. E. Concessão de asilo político.
Resposta A. Dignidade da pessoa humana. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: A. Desenvolvimento nacional. B. Pluralismo político. C. Prevalência dos direitos humanos. D. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Resposta C. Prevalência dos direitos humanos. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de entes federativos soberanos. Resposta errada. Em conformidade com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, entre outros: 1. Independência nacional. 2. Igualdade entre os Estados. 3. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Estão corretos: A. Somente o item 3. B. Somente os itens 1 e 2. C. Somente os itens 2 e 3. D. Todos os itens. Resposta D. Todos os itens. Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regimes de governo, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 88. A. Federação. B. Parlamentarismo. C. República. D. Presidencialismo. E. Confederação. Resposta C. República. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos: A. Uma sociedade livre, justa e solidária. B. O desenvolvimento nacional. C. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. D. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Resposta D. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. São princípios da Constituição Federal de 88, exceto A. Soberania e cidadania. B. Patrimonialismo. C. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. D. Pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. Resposta B. Patrimonialismo. Nos termos da Constituição Federal de 88, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, exceto A. O Legislativo, B. O Tribunal de Contas, C. O Executivo, D. O Judiciário. Resposta B. O Tribunal de Contas. O ano era 1958. O jovem jornalista Audálio Dantas, nos seus primeiros anos de reportagem, enfiava os sapatos na lama para tentar entender como pessoas poderiam se aglomerar em um terreno sob barracos de madeira sem as mínimas condições de saneamento. Era a primeira vez que ele pisava na favela de Canindé, na zona norte da cidade, às margens do rio Tietê, entre crianças com os pés diretamente no chão, velhos com a saúde degenerada e mulheres lavando roupas em tanques improvisados. Uma certa negra chamou a atenção do repórter. Tratava-se de Carolina Maria de Jesus, a favelada que viria a se tornar a escritora pioneira da literatura dita marginal no Brasil. Marca alternativa que não apresenta qualquer dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 3º da Constituição Federal. A. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. B. Repudiar o terrorismo e o racismo. C. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. D. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E. Garantir o desenvolvimento nacional. Resposta B. Repudiar o terrorismo e o racismo. No âmbito constitucional, a distinção entre regra e princípio tem relevância prática, dada a influência das ideias advindas do neoconstitucionalismo na construção do sentido normativo pelo Judiciário. Entende-se que, nesse âmbito, a. Os princípios têm o caráter concreto, enquanto as regras são abstratas. B. As regras são normas jurídicas, enquanto os princípios não têm essa natureza. C. As regras são estandartes com caráter vinculante, enquanto os princípios não vinculam. D. Os princípios têm o caráter fundamental e função fundante em relação às regras.
Resposta D. Os princípios têm o caráter fundamental e função fundante em relação às regras. Na literalidade do texto constitucional, constitui fundamento da República Federativa do Brasil a. O pluralismo político, b. A independência nacional, c. A construção do desenvolvimento nacional, d. A independência e harmonia entre os poderes da União. Resposta A. O pluralismo político. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a. A independência nacional, b. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, c. A dignidade da pessoa humana, d. A prevalência dos direitos humanos. Resposta C. A dignidade da pessoa humana. De acordo com a Constituição Federal de 88, a soberania e a cidadania são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Constituição Federal de 88. B. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. C. Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional são fundamentos previstos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. D. A soberania é um objetivo da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 3º da Constituição Federal de 88. E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais não são objetivos da República Federativa do Brasil. Resposta B. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. Qual alternativa não apresenta fundamento da República Federativa do Brasil? A. A dignidade da pessoa humana. B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. C. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. D. O pluralismo político. Resposta B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Na literalidade do texto constitucional, constitui fundamento da República Federativa do Brasil a. O pluralismo político, b. A independência nacional, c. A construção do desenvolvimento nacional,
D. A independência e harmonia entre os poderes da União. Resposta A. O pluralismo político. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Resposta correta. É obrigatória a associação sindical ou profissional. Resposta errada. A Constituição Federal assegura a liberdade de exercício profissional, não podendo a lei limitar tal direito. Resposta errada. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta, conforme a Constituição Federal de 88. A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. B. É livre a manifestação de pensamento, podendo, em algumas situações, permitir o anonimato. C. São a todos assegurados, dependendo do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. D. A prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. E. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, dependendo de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não sendo exigido o prévio aviso à autoridade. Resposta A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Considerando a disciplina constitucional dos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. A. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa,
o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. B. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, desde que de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, sem ressalvas. C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, independentemente do horário, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial. D. A lei estabelecerá o procedente para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, sendo a indenização sempre paga posteriormente. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem de autoridade policial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Resposta A. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Mesmo que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, não é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Dessa forma, para o exercício da medicina veterinária e da zootecnia no território nacional, é facultado ao profissional se inscrever no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Resposta errada. É assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Resposta correta. A norma constitucional, que assegura a liberdade de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer, pode ser definida como norma de eficácia contida. Dessa forma, conforme entendimento do STF, é constitucional lei que, mesmo não havendo potencial lesivo na atividade, como a de músico, por exemplo, exige a prévia inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional. Resposta errada. A Constituição da República, ao tratar sobre a tortura, a.
proíbe-a, sem qualquer exceção. B. Proíbe-a, salvo em caso de guerra. C. Autoriza, sempre que por imperativo de ordem nacional. D. Autoriza, para os casos de terrorismo. E. Autoriza, exceto se houver risco às vítimas. Resposta A. Proíbe-a, sem qualquer exceção. Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos coletivos e as garantias individuais, consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, não podem servir de escudo protetivo para certas práticas, como também para o afastamento ou a diminuição de responsabilidades. Segundo esse entendimento, a. O direito à indenização por dano material, moral e à imagem é previsto ao ofendido, permitindo a cumulatividade das indenizações, ressalvando o texto constitucional a possibilidade do dano moral quando se tratar de interesses difusos ou coletivos. B. O tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualarem, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, estando consagrado no texto da Constituição Federal de 88. C. Os sigilos bancário e fiscal podem ser excepcionados por ordem judicial, fundamentada ou de comissões parlamentares de inquérito, com base em requisitos razoáveis e demonstrada a necessidade de conhecimento dos dados. As hipóteses de concessão da extradição são previstas no texto constitucional, deixando de ser autorizada a legislação federal infraconstitucional o tratamento de seus requisitos formais. Resposta B. O tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, estando consagrado no texto da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 conferiu tratamento privilegiado aos direitos e garantias fundamentais. Em relação aos direitos e garantias constitucionalmente enunciados, considere as seguintes afirmativas. 1. A Carta Constitucional de 88 deu maior ênfase e tratamento jurídico diferenciado aos denominados direitos de primeira geração ou dimensão, que são aqueles direitos negativos, de abstenção, focados no princípio da fraternidade universal. 2. Os direitos de segunda geração ou dimensão, voltados à intervenção estatal contra o arbítrio da liberdade individual e à busca de melhores condições materiais de vida, estão constitucionalmente previstos, todavia, em exege meramente literal, não fazem parte do núcleo constitucional intangível. 3. Os direitos de terceira geração ou dimensão, marcados por visão transpessoal e coletiva dos indivíduos, estão constitucionalmente previstos, todavia, não se submetem ao regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais, tendo em vista que são excluídos do título 2 da Constituição Pátria. As garantias fundamentais constitucionalmente previstas têm caráter instrumental e assecuratório em relação aos direitos fundamentais e, justamente por isso, ao contrário do que ocorre com os direitos, possuem caráter absoluto, não sendo possível sua supressão temporária no atendimento do interesse do Estado e das instituições democráticas. Assinale a alternativa correta. A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. B. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
C. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. D. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. E. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Resposta A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. A respeito da teoria do regime dos direitos fundamentais, considere as seguintes afirmativas: 1. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e a moradia constituem direitos fundamentais indisponíveis e de titularidade inalienável do ser humano, sendo nesta qualidade representantes da primeira dimensão dos direitos fundamentais. 2. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é garantia tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros não residentes no país. 3. Como os direitos fundamentais são aqueles salvaguardados pela Constituição, que derivam dos direitos humanos, as pessoas jurídicas não podem ser titulares de direitos humanos e, portanto, também de direitos fundamentais. Assinale a alternativa correta. A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. B. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. D. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. E. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Resposta D. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. O artigo 5º da Constituição Federal institui o combate ao poder arbitrário do Estado ao preceituar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por força desse dispositivo, institui-se o princípio da legalidade, que apresenta, segundo os teóricos, notas distintivas do princípio da reserva legal. Dentre os aspectos diferenciados entre ambos, observa-se: A. O princípio da reserva legal é um princípio abstrato, de aplicação ampla, que determina que os comandos jurídicos que impõem comportamentos gerais originem-se de espécies normativas constitucionalmente previstas. B. O princípio da legalidade é um princípio abstrato, de aplicação ampla, à generalidade das matérias, que submete à atuação estatal as espécies normativas constitucionalmente previstas, dependentes de processo legislativo. C. O princípio da legalidade é um princípio abstrato, de aplicação restrita a matérias especificadas constitucionalmente, que submete à atuação estatal a espécies normativas constitucionalmente previstas, dependentes de processo legislativo. D. O princípio da reserva legal é um princípio concreto, de aplicação ampla e geral, que determina que os comandos jurídicos que impõem comportamentos forçados originem-se de espécies normativas constitucionalmente previstas. Resposta B. O princípio da legalidade
é um princípio abstrato de aplicação ampla à generalidade das matérias que submete à atuação estatal as espécies normativas constitucionalmente previstas dependentes de processo legislativo. Os direitos fundamentais exercem múltiplas funções na ordem jurídica, que se justificam pelo contexto histórico em que foram gerados, como pela compreensão da dupla perspectiva subjetiva-objetiva desses direitos. Nessa perspectiva, verifica-se que a função de a prestação tributária do pensamento liberal corresponde ao direito à prestação de tutela contra as exerções na esfera individual. B. Defesa originária da matriz social corresponde ao direito de defesa contra ações lesivas à isonomia na distribuição dos bens jurídicos. C. Prestação tributária do pensamento social corresponde ao direito à igualdade formal na prestação da tutela jurisdicional. D. Defesa originária na matriz liberal búlgara corresponde ao direito ao não impedimento às ações do titular do direito fundamental. Resposta D. Defesa originária na matriz liberal búlgara, correspondendo ao direito ao não impedimento às ações do titular do direito fundamental. A Constituição Federal protege o domicílio, dispondo no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Nesse sentido, casa A é o espaço de residência e moradia, incorporando os aposentados espaços por habitação coletiva, restringindo-se à noção de habitação civil. B é o espaço de moradia e de projeção da pessoa, ainda que sem caráter habitual, incluindo o compartimento de exercício da atividade profissional. C restringe-se ao espaço habitacional, como espaço de moradia da pessoa, assim definido na esfera da civilística pátria. D é o espaço definido como moradia escolhido para a residência permanente do núcleo familiar ou da pessoa individualmente considerada, excluindo-se dessa noção o espaço profissional. Resposta B é o espaço de moradia e de projeção da pessoa, ainda que sem caráter habitual, incluindo o compartimento de exercício da atividade profissional. O artigo 5º da Constituição Federal assegura a igualdade ao afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, as facilidades do mundo contemporâneo e as oportunidades oferecidas pelo Brasil, por outro lado, têm permitido o trânsito de muitos estrangeiros em nosso país. Assim, como deve ser interpretada a expressão estrangeiros residentes no país, contida no disposto constitucional citado, referente aos atos praticados por essas pessoas que se encontram em trânsito no Brasil. A Constituição Federal assegura a todos os estrangeiros em território nacional igualdade de tratamento perante a lei, o que inclui o acesso às ações e remédios constitucionais. B. A Constituição Federal assegura apenas aos estrangeiros com residência fixa comprovada no Brasil igualdade de tratamento perante a lei, o que não inclui
o acesso às ações e remédios constitucionais. C. A Constituição Federal assegura apenas aos estrangeiros com residência fixa comprovada no Brasil igualdade de tratamento perante a lei, o que inclui o acesso às ações e remédios constitucionais. D. A Constituição Federal assegura a todos os estrangeiros em território nacional igualdade de tratamento perante a lei, o que não inclui o acesso às ações e remédios constitucionais. Resposta A. A Constituição Federal assegura a todos os estrangeiros em território nacional igualdade de tratamento perante a lei, o que inclui o acesso às ações e remédios constitucionais. A sociedade contemporânea é considerada a sociedade da informação, dada sua importância nas relações sociais odiernas, nos diversos setores da realidade social, ela tem recebido tratamento cuidadoso. A Constituição Federal, no inciso 14 do artigo 5º, garante a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Isso significa ampla liberdade na divulgação a. de fatos, independente da origem da fonte, se astuciosa ou errônea. B. de condutas íntimas e pessoais, ainda que vexatórias, que infringem o interesse público. C. de condutas íntimas e pessoais vexatórias, desde que conhecida a origem da fonte. D. de fatos de interesse público, ainda que resguardado o sigilo da fonte. Resposta D. de fatos de interesse público, ainda que resguardado o sigilo da fonte. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, tanto durante o dia quanto à noite, ou por determinação judicial, exclusivamente durante o dia. Resposta correta. De acordo com a Constituição, a perda da propriedade pela desapropriação deverá sempre ser compensada mediante o pagamento de indenização justa e prévia em dinheiro. Resposta errada. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Resposta errada. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. Resposta errada. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Resposta correta. Suponha que uma associação legalmente constituída, reunindo torcedores de futebol de um certo time, se divirtue e passe a patrocinar e a estimular atos de violência em estádios. Nessas circunstâncias, assinale a opção verdadeira. A. A polícia tem legitimidade para dissolver compulsoriamente a atividade, independentemente de ordem judicial, embora o ato possa ser discutido posteriormente quanto ao seu mérito em juízo. B. A associação somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. C. O Ministério Público pode expedir determinação de suspensão das atividades da associação, desde que garantido o direito de defesa dos seus integrantes. D. Se a associação é legalmente constituída, não há como ser compulsoriamente suspensa nem dissolvida, mas os seus membros podem ser responsabilizados pelos excessos que praticarem. Resposta B. A associação somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. No tocante aos direitos e deveres constitucionais individuais e coletivos, é correto afirmar que a. É assegurado a todos o acesso à informação, vedado o resguardo do sigilo da fonte. B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante autorização da autoridade competente, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada. C. A criação de associações e de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E. As associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial com trânsito em julgado.
Resposta D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.